Essa é uma das placas mais pedidas no canal, review de placa-mãe MSI B550 Pro VDH Wi-Fi, uma placa, uma construção simples, porém com VRM capaz de rodar mesmo um Ryzen 9 5950X. Ainda tem Wi-Fi integrado, botões BIOS flashback e dissipador no slot M2. Custa hoje na faixa dos 650, em promoção até uns R$700, bem mais barato que placas mais premium ali, por exemplo a TUF, a própria Tomahawk da MSI, aquela Game Plus também que aparece por 900, 1.000, R$1.100. Vamos dar uma olhada no vídeo de hoje, todos os detalhes, vem comigo até o final. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$122 e o Windows 10 Pro OEM por R$84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, começando aqui a falar para vocês da construção dessa placa. Como vocês estão vendo, uma típica placa micro ATX, compatível com a maior parte dos gabinetes. Construção externa bem simples, você vai ver que ela tem o necessário que uma B550 normalmente tem e oferece pra gente, que é o que? PCI Express 4.0 no slot X16, inclusive um slot blindado. Slot M2, o de cima, que inclusive vem com um dissipador, ele é PCI Express Gen 4, você pode utilizar os SSDs até 7.500, mais ou menos, né, 7.500 MB por segundo, e tem mais dois slots X1 3.0 na parte de trás. Fora isso, 4 slots de memória, headers para fãs são 5, um deles aqui na parte de cima é um especial, que é uma conexão para bombas de water cooler custom, eventualmente que você queira colocar. Ele suporta até 3 amperes, 36 watts. Aqui na lateral você vai ter os post LEDs, aqueles LEDzinhos que acendem conforme você liga o PC. Ele vai indicar um eventual erro ou quando ele está passando pelo teste do processador, pelo teste da placa de vídeo, memória RAM. É uma coisa bem útil, caso a placa não tenha aquele LED debugger mais completinho com os códigos que você pode estar avaliando, tá? Outro diferencial que placas B550 normalmente tem são as conexões RGB. Ela tem dois headers 12 volts e dois 5 volts de 3 pinos para você fazer a sincronização com fita LED, fãs LED, placa de vídeo que tem LED, enfim, gabinete. Sempre tem muitas coisas hoje em dia em torno dos LEDs. E o fato de você ter essas conexões permite que você ligue a placa-mãe e use o software da MSI para fazer a sincronização e configuração de todos os efeitos ali disponíveis, ok? Bom, em relação à parte de trás da placa, aqui você vê que ela não tem aquele espelho pré-fixado, aquela carenagem, que é uma coisa que a gente vê em placas um pouco melhores, mas ela compensa isso no custo dela, tá? Então você vê aqui 6 USB, sendo 2 2.0, 4 daquela 3.2 geração 1, são as de 5 gigabits, antigamente chamadas de 3.0. Conexão VGA, conexão DisplayPort, conexão HDMI para você usar eventualmente no gráfico integrado. Botãozinho BIOS flashback, muito útil, especialmente em momentos onde você vai comprar a placa-mãe e ela não tem a BIOS compatível com o novo CPU. Essa placa veio com a BIOS ali de maio de 2023, agora tem CPUs como 5700X3D que precisa atualizar a BIOS antes de colocar aqui, senão não funciona. Como essa placa tem os BIOS flashback, cara, tranquilo, basta colocar o processador ou até deixar sem ele, colocar um pendrive com a BIOS aqui na porta específica que consta no manual e usar a função do botãozinho que vai atualizar a BIOS mesmo sem ter um CPU compatível, o que é uma coisa muito boa. Tem também aqui, como eu falei para vocês, uma redezinha Wi-Fi, uma rede mais casual. Ela vai pegar até 433 megabits por segundo no modo dual band, 5 GHz e Bluetooth. Então não é nada assim, uau, Wi-Fi 6E, mas é um Wi-Fizinho mais casual para quem de repente vai montar um PCzinho na sala, vai usar ali, né, em um gabinete um pouco mais compacto e não quer usar necessariamente um cabo de rede. Embora você também pode aproveitar as duas portas X1 que tem aqui para colocar um adaptador de rede mais poderoso que você encontra direto aí nas lojas, tá?
Bom, então uma rápida análise aqui do VRM da B550M Pro VDH Wi-Fi, que tem um típico VRM de 4 fases, é o mais comum de ser visto em placas intermediárias para baixo, tá? Normalmente é suficiente para entregar uma carga estável ali para Ryzen 5, Ryzen 7, embora a gente veja situações como aquela da do X, que mesmo com Ryzen 5, o VRM pegou 110 graus. Se vocês não viram esse vídeo, assista aqui. E aí, o VRM aqui é muito parecido com aquele da do X, cara. Usa o mesmo MOSFET de alta e o MOSFET de baixa é até um pouco pior. Ué, se lá na do X deu ruim, aqui vai dar ruim também, cara. Ah, mas espera aí. Aqui você tem dois MOSFETs nas fases de alta, lá era só um, então já tem uma diferença. E aqui tem dissipador, conforme vocês viram, então o dissipador parafusado. E isso faz muita diferença. Vocês vão ver aqui no datasheet do componente, ó, tá vendo que é o mesmo MOSFET de alta, que tem o RDS-on ruim, inclusive, que afeta bastante a dissipação de calor ali, cara, as perdas do MOSFET. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Olha só, quando o componente está sem dissipador, ele vai entregar em 70 graus 10 amperes. Olha isso. Com o dissipador, 35 amperes mesmo a 100 graus. Ele entrega muito mais corrente. Isso aqui é explicado, ó, nesse gráfico aqui, ó. Quer ver? Olha lá, o drain current. Então, começou a esquentar, cara, ó, e vai lá pro saco. Então, sim, o dissipador faz muita diferença, que era uma coisa que fazia falta naquela do X, embora tenha uns modelos que tem. A resistência térmica dele aqui, você vê que ele é um MOSFET esquentado, né, 3.9 graus Celsius por watt. E o MOSFET de baixa, como eu falei para vocês, é até um pouco pior. O RDS-on dele é maior que aquele lado do X, cara, é 3 mA em voltage to gate source 10 volts, tá? Aqui você vê, ó, que ele vai entregar no T-Case 60 amperes em 100 graus. Se tivesse sem dissipador, ele entregaria só 18 amperes em 70 graus, tá? Resistência térmica dele aqui 2.5 graus Celsius por watt. Aonde eu quero chegar? Nós temos aqui então essa planilha, onde eu basicamente pego aqueles parâmetros dos dois datasheets que eu acabei de mostrar para vocês, aplico essas fórmulas aqui para determinar o quanto esse VRM vai esquentar, sem mesmo precisar fazer algo físico na placa-mãe. Inclusive surgiu uma curiosidade no último vídeo, quem fez essa planilha foi eu mesmo, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, 4 fases, 2 MOSFETs de baixa, 2 MOSFETs de alta, Ryzen 5, 50 amperes, tanto o 5600G quanto o 5600. Você vê que ele vai dissipar 6.20 watts, que é uma carga bem tranquila, mesmo se você não tivesse com um dissipador, tá? Observe que algumas coisas impactam bastante, por exemplo, o FSW, que é a frequência de chaveamento, que é um parâmetro que você pode alterar pela própria BIOS. Se eu rodar, por exemplo, em 400 kHz, olha lá como que ele vai impactar no TDP. Se eu rodar em 300 kHz, ó, tá? Então isso aqui impacta. Outra coisa que impacta é justamente o que? O RDS-on, a resistência. Então se eu tenho aqui em 7, se eu coloco mais um MOSFET de alta, 3, isso daqui vai cair, vamos colocar aí para 3,5, olha lá como vai impactar, tá? Então tudo isso aqui impacta, especialmente o de baixa, ó. Vocês vão ver que o de alta impacta menos, mas o de baixa, cara, vamos supor, coloquei 3 MOSFETs de baixa, e aqui a resistência caiu para 1,5, olha como é que impacta, tá? Então tudo isso daqui vai tendo um impacto final depois no TDP. Se eu coloco aqui então o 5800X 3D, 80 amperes, 10.47 watts, tranquilo para quem tem dissipador, um 5900X 90 amperes, um 5950X 95, isso aqui em estoque, 95 amperes, e ele em overclock, não, Precision Boost Overdrive, é uma espécie de overclock, 125 amperes, 130 amperes, tá? Então é uma carga já meio alta para o VRM, por conta de só ter 4 fases e tal, mas com o dissipador adequado, tende a dar conta. A gente vai dar uma analisada nisso nesse momento agora. Começando então os testes, eu usei 3 processadores, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5800X 3D, que é o sonho de consumo de muitas pessoas que estão no M4, e o melhor CPU da plataforma, que é o Ryzen 9 5950X. E aí, será que a plaquinha aguentou? Bom, começando com o Ryzen 5 5600 no Blender, teste de renderização pesado para a gente ver.
Ele exigiu cerca de 47 amperes, ficou ali por volta de 4.200, 4.300 MHz ao core. A placa tem sensor de temperatura no VRM, ela marcou 47 graus no sensor, no dissipador 43 graus, ponto mais quente, 56 ali no PWM. Então você vê que ficou bem mais frio que a última placa que a gente testou aqui no canal, aquela da Duex, hein? Que inclusive tem um VRM bem parecido com essa. Lá tinha ficado 110 graus. Uau, cara! Olha o que o dissipador fez falta, cara. E aí, apenas jogando um game, o Cyberpunk 2077, que é uma coisa que muitas pessoas vão fazer provavelmente com um CPU como esse, a temperatura fica mais ou menos a mesma. Então o dissipador dá conta, o VRM é bem capaz de rodar no Ryzen 5, quanto a isso não há problema. Vamos dar um salto. Ryzen 7 5800X3D, 80 amperes, já aumentou bem, hein? Cerca de 4.200, 4.300 MHz ao core. Vamos lá, sensor da placa 78 graus, dissipador externo 67, ponto mais quente no PCB 73. Já subiu um pouquinho, mas ainda está bem tranquilo. Em jogo ficou mais ou menos a mesma temperatura, 78 no sensor, e o dissipador ficou levemente mais frio. Por quê? No jogo ele tem uma utilização maior, normalmente ali no clock do CPU um pouco mais alto, então meio que compensa. Às vezes no teste em carga pesada ele reduz o clock, no jogo ele aumenta um clock, mas ele fica com uma utilização ainda bem alta, que é o caso do Cyberpunk. E agora o verdadeiro desafio, e aí, será que roda o 5950X, o melhor CPU da plataforma? Eu fiz o teste inicialmente em estoque, tá? Ele exige 94 amperes, cerca de 4.000 MHz ao core. Então, no Blender, teste pesado, 82 graus no sensor da placa, 75 graus no dissipador externo, 77 no ponto mais quente. Pô, aguentou o 5950X, hein? E aí, apenas jogando, 77 no sensor da placa, 64 no dissipador, bem tranquilo. Mas eu fiz um extra, que é o quê? Ativar o Precision Boost Overdrive nele, que é uma espécie de overclock, né? É um overclock meio que automatizado da AMD. Ele aumenta os limites de energia e vai permitir um clock maior. Tanto é que ele passa a exigir 130 amperes, sobe bastante. O clock vai para 4.300 em todos os 16 núcleos. E aí, nesse caso, não deu conta. O sensor da placa marcou 124 graus, que é o limite aonde o MOSFET começa a fazer o thermal throttling, que é o quê? A redução de segurança. O clock vai para 600 MHz. Então, quer dizer, eu aumentei eu liguei o Precision Boost Overdrive para ganhar mais clock, na verdade eu perdi, porque a placa-mãe não deu conta. A temperatura externa no dissipador em 105 graus. Então, assim, ele deu conta de usar o 5950X em estoque. O Precision Boost Overdrive, que é um extra, um overclock, para quem vai trabalhar, dá até para deixar desligado, né? Às vezes nem faz tanta diferença os 300 MHz, mas a placa não dá conta. Se você precisa dos 300 MHz a mais ao core, precisaria estar comprando uma placa melhor, que tenha ou um VRM com mais fases, ou um VRM com um dissipador melhor, porque de fato a temperatura foi bem alta, ok? Em relação a BIOS da MSI é disparadamente uma das melhores e mais estáveis do mercado, não tem nem o que falar. Cheio de recursos, menus intuitivos mesmo para usuários menos experientes. Uma coisa que eu gosto muito é aquele Memory Try It, que você pode testar, a própria BIOS vai testando diferentes perfis de memória que ela pode estar aplicando na sua memória para fazer um overclock automático. Tem recursos muito simples ali na tela inicial para quem vai mexer só no básico, que é o que? Ativar XMP, ligar o Precision Boost, ativar Resizable Bar, ou fazer atualização de BIOS. Então, BIOS realmente muito boa, sem comentários, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo e o principal destaque da B550 Pro VDH da MSI, além do fato de ter 3 anos de garantia no Brasil, que pelo que me consta é a única marca de placa-mãe que dá 3 anos de garantia local, é o fato de você ter uma construção capaz de você rodar o 5800X3D, 5900X, 5950X até o momento do estoque, sem grandes problemas mesmo em teste pesado e pagando ali em torno de 650, 700 reais, que é por onde
se encontra essa placa, tá? Normalmente a gente via isso em placas mais caras, em placas a partir de 850, 900, placas de R$1.000, como a Tomahawk, que às vezes aparece nesse preço, a Game Plus da MSI, a TUF da ASUS, que são placas melhor construídas e bem mais caras, tá? Fora que você tem um Wi-Fizinho legal, BIOS flashback, dissipador no M2, tem até USB tipo C frontal. Então a placa tem uns mimozinhos legais. Pela faixa de preço que ela aparece, cara, tem um custo-benefício muito bom, porque se você olha o mercado, o que a gente tem de 600 a 700 reais? Cara, não tem muita coisa. Agora, Lucas, será que vale a pena pegar essa ou aquela A520 da MSI que você sempre divulga aqui no canal também, em breve vai ter review, que é a A520 MA Pro, custa uns 330. Será que vale a pena pagar 300, 350 reais a mais essa placa? Eu diria para você o seguinte, se você é aquele usuário que vai colocar, por exemplo, um 5600, 4500, 5600G, 5700X, se você não pretende fazer upgrade nunca, quero ficar com isso, pronto e acabou. Uma placa A520 dá conta, desde que você, é claro, não queira recursos como o PCI Express 4.0, que é algo que você só vê nas placas B550. Agora, se você é aquele cara que gosta de fazer upgrade, Lucas, eu tenho hoje um 5600, mas futuramente eu quero colocar um 5800X 3D, um 5900X, eu quero já ter uma placa-mãe preparada para isso, sem ter que ficar trocando de placa-mãe depois. Fora que eu tenho uma placa de vídeo que é PCI Express X8, e a gente sabe que ela perde desempenho no 3.0, já mostrei isso aqui no canal, e aí colocá-la numa placa-mãe que é compatível com 4.0 me dá uns FPSzinhos, uma estabilidade 1% low a mais, fora que eu quero colocar um SSD Gen 4 também, aí você pensa em placas B550. De fato, essa é uma B550 que tem um bom custo-benefício, ela é simples na construção, mas ela tem um VRM legal para você colocar o 5800X 3D, 5900X e até o 5950X em estoque no Blender, ó, filezinho, aguentou. Muito obrigado, pessoal, vou deixar na descrição o link para você, caso queira comprar essa placa. Normalmente ela tem aparecido na Kabum com os melhores preços, além dessa A520 MA Pro também, que em breve terá review aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E grupo de promoção na descrição, não esqueça, confira aí quando essa belezinha que eventualmente cair, você vai estar bem informado por lá, grupo no Telegram e no WhatsApp. Tchau, tchau, gente.